Ideias em debate no ar. Hoje a nossa entrevistada é Tatiana Rolim. Tatiana é psicóloga, consultora, escritora e empresária. E Tatiana é cadeirante. Ela vai nos contar essa história de como ela, acabou sendo uma cadeirante, né? Tatiana criou a empresa TR Inclusão, uma consultoria que faz recrutamento e seleção de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiências que vão para empresas, pessoas com deficiências que vão para as passarelas. Ela vai contar toda essa história dessa empresa e dessa história dela, né? Tatiana tem dois livros que contam parte da sua história, né? Não é toda a sua história, porque ela tem ainda uma grande história pela vida a contar, né? Ela tem um livro que é O Meu Andar sobre Rodas, né? Esse foi o primeiro livro da Tatiana. E o outro livro é Maria de Rodas, que ela fala sobre a maternidade de cadeirantes. As cadeirantes que, também são mães, que têm uma atividade pessoal, uma atividade afetiva, assim, entendeu? E é uma experiência, ela estava me contando aqui, antes da gente começar o programa, que esse livro é uma experiência vivida pela própria Tatiana. Tatiana, né, foi mãe como cadeirante e ela escreveu esse livro para ajudar a outras pessoas na mesma situação, outras mulheres na mesma situação com ela, que podem também, né, desfrutar dessa beleza que é a maternidade. Mas, Tatiana, você estava me contando aqui que você é jovem, modelo, atleta, tinha uma vida, você entendeu, feliz, e tem ainda essa vida feliz, mas foi vítima dessa violência do dia a dia das grandes cidades, a violência do trânsito, né? Você, com um grupo de pessoas, foi atropelada e, infelizmente, né, perdeu a sua mobilidade. Conta pra gente, Tatiana, como isso aconteceu, porque isso está sendo muito comum hoje na cidade de São Paulo. Isso aconteceu com Tatiana há 20 anos atrás. Mas hoje o que a gente vê na cidade de São Paulo é realmente, se entendeu, um certo, assim, falta de atenção dos motoristas, falta de cuidado dos motoristas e até falta de respeito com o ciclista e com o pedestre, né? E o resultado é centenas e centenas de mortes registradas nas nossas cidades quase que cotidianamente. Mas, Tatiana, me conta como foi essa história que você, uma jovem há 20 anos, com um grupo de amigos, e acabou sendo vítima dessa violência do trânsito. Pois é, Mauro, eu acho que as coisas se repetem, né? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, o convite da UGT, dos sindicatos comerciais, que eu já estou aqui há um tempo com vocês, e acho que crescendo uma relação, né, fazendo alguns trabalhos, desde as partes das questões da diversidade, né, da parada gay, os apoios e tudo que vem acontecendo, e principalmente com a questão da pessoa com deficiência na questão do mercado de trabalho. Mas acho que essa história toda ela veio se construindo mesmo até chegar aqui, né, com tantos detalhes, né, que tem a ver com essa história da violência. E quando a gente fala de pessoa com deficiência e um sindicato, uma empresa abre uma oportunidade de você trabalhar com esse tema, é porque tem alguma coisa que está trazendo um registro grande de violência, que traz sequelas, que traz deficiências, ou questões da saúde também. Eu falo isso que eu acho que tem que haver uma política de saúde nacional de prevenção e erradicação das deficiências. É lógico que existem algumas aí que são hereditárias, existe uma questão de grau genético, né, um custo, um investimento muito grande, mas existe com certeza aquela que está ligada à segurança pública, que é possível de se erradicar sim, com campanhas educativas, não é? Com respeito à vida. Se você não respeita a si próprio, respeita o outro, né? Mas como respeitar o outro se a pessoa não respeita a si próprio? E foi certamente o que aconteceu comigo também, né? E aconteceu há pouco tempo, a gente acabou de ver isso na TV declarado de uma forma estúpida, né? Um estudante de psicologia, fica até triste de ser psicólogo e ter alguém na categoria como estudante com essa pretensão de ser psicólogo e ter feito o que fez. E, infelizmente, isso acontece muito, né? Faz 20 anos a história, mas todos os Mas dias então, tem isso. Tatiana, eu até insisto, né, para que os nossos telespectadores, né, sintam realmente como é que foi o drama vivido pela Tatiana. Como é que foi realmente a questão que você viveu, essa violência do trânsito, que você acabou virando uma cadeirante? Né? Eu estava de bicicleta com uma turma de amigos, era um passeio ciclístico na cidade de Franco da Rocha, e o caminhão, né, ele desviou de uma primeira turma de ciclistas, mas eu acho que ele, né, não imaginava que vinha uma nova turma, né? E como a outra turma vinha picada, vinha solta, não vinha em conjunto, né, porque era pela lateral da rodovia, então ele não tinha como imaginar. E aí na curva, ele acho que acabou entrando um pouco mais e pegou mais uma pessoa na frente, que não foi grave, e no meu caso, né, que foi mais severo mesmo.
E aí, acho que é todo o sofrimento de você, eu falo isso no primeiro livro, que chama Meu Andar Sobre Rodas, o quanto que eu tive a minha vida literalmente atropelada. Porque jovem, cheia de sonhos, projetos, né? Eu sempre fui muito dinâmica. Minha mãe fala que eu era um bebê que no berçário eu chorava e queria que todo mundo chorasse junto, né? Porque eu sempre fui muito de trabalho em equipe. E aí foi realmente um processo muito difícil, Mauro, foi muito sofrimento, né? Eu fiquei 13 meses internada, os primeiros 2 meses ainda em coma induzido, uma série de procedimentos médicos invasivos e cirurgias. E a notícia, né, definitiva de que eu não ia andar nunca mais, né? E isso há 20 anos atrás, alguém recebeu uma notícia, né, com os recursos que nós tínhamos, era realmente o fim. Era imaginar que a única possibilidade de você poder viver na sociedade seria sendo pedinte, que é como ainda a sociedade ainda pensa, né? Que as pessoas com deficiência só têm um destino cruel de ser um pedinte, de ser uma pessoa aposentada, sem ter oportunidade de trabalhar ou de desenvolver alguma ação. Mas eu tive o apoio da minha família, dos meus amigos, né? E muita fé, né? De reconstruir isso, né? Esse papel todo. É necessário que a gente diga aqui também o seguinte, né? Dados do IBGE, eles apontam que mais de 15% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Exatamente. Né? Quando a gente fala algum tipo de deficiência, né, é cadeirantes, é pessoa com dificuldade de mobilidade, é pessoa até com deficiência mental, você entendeu? Né? E uma série de... Né, são 15% da população, mais de 15% da população, é um número significativo. Muito, né? com certeza. E o que a gente percebe é que o governo não tem políticas ainda, você entendeu? Quer dizer, tem, mas não tem políticas ainda agressivas no sentido de atender essa população. Pois é. Né, que faz um atendimento melhor a essa população. Viu? Mas, Tatiana, você estava me falando o seguinte, que depois desse trauma na tua vida, né, você conseguiu reconstruir a tua vida com alguém que apareceu, alguém que te ajudou. Como é que foi essa história? Aqui nos bastidores. Eu tive e tenho muitos anjos na minha vida, né? Tenho, em primeiro lugar, meus pais, com certeza, que me acompanham em toda essa jornada. Amigos desde a infância, e aí quando eu tive que deixar desfile, jogar vôlei, fazer todas as coisas que eu fazia, porque tudo que você faz, você depende do corpo, de movimento, né? E naquele primeiro momento, para mim, só o que valia era de fato o corpo, porque é como a gente acredita que as coisas acontecem. A gente só anda porque a gente acredita que quem anda são as pernas. Mas eu fui entendendo que, antes disso, quem mandava era a minha cabeça, eram os meus sonhos, os meus desejos, as minhas idealizações. E aí eu voltei a fazer alguns eventos, algumas coisas bem pontuais na questão de moda, de desfile. Na época era o Marcelo Beauty, que era um esteticista famoso. E aí eu comecei a fazer algumas campanhas, algumas coisas bem pontuais. E aí fui num outro programa de TV, que foi a Rede TV na época, era com a Luciana Gimenez. E aí a Fátima Latarula assistiu o programa, que é uma produtora de moda de noivas, e fez a proposta de eu voltar a desfilar. E aí eu fiquei meio assim, porque até então eu não tinha desfilado efetivamente, né? Só tinha feito algumas fotos, algumas coisas mais pontuais. E aí fiquei meio resistente, ela falou, não, mas eu acredito no seu talento, né? Eu acho que dá, vamos fazer? Aí fiz os testes e aí ela estava já fazendo um trabalho bem interessante e foi um resultado, assim, fantástico. E de lá para cá eu falo para ela que eu nunca mais saí das passarelas, né? E aí a gente começou a fazer vários trabalhos. E aí sempre com esse foco na questão da moda inclusiva mesmo, de possibilitar isso, porque da mesma forma que um garoto que tem deficiência e o sonho dele é jogar bola e é possível, lógico, ele não vai ser um fenômeno, né? Mas ele pode ser, de repente, um fenômeno nas Paralimpíadas, ele pode buscar isso num caminho adaptado. E aí dentro desse módulo, né, eu voltei a fazer alguma coisa, ainda estava jovem, 18, 19 anos, ainda dava para desfilar. Hoje já estou com 36, né, então foram outros caminhos. Mas você falou desfile de moda, mas moda para noiva, era só para noiva? Isso, eu fazia só para noivas, isso. Com a Fátima eu fazia, antes do acidente eu fazia, né, todos os estilos, né, moda praia, enfim, tudo. E já depois do acidente, só moda noivas. E aí foi um trabalho muito bacana. Tive a possibilidade de conhecer vários estilistas também com a Fátima. Quando você fala foi um trabalho muito bacana, você parou de fazer desfile? Na verdade, acho que assim, eu acabei me enveredando para outros caminhos, né? Aí depois eu fui para a formação acadêmica, me formei, fui ser psicóloga, depois eu fui fazer residência médica. Então, assim, e fui me engajando mais para a área da saúde. E aí eu atuei 10 anos na saúde e agora eu saí e estou para outro caminho que vai ser o próximo bloco. Agora me diga uma coisa, Tatiana, você, né, cadeirante,
universitária, psicóloga. Você encontrou alguma dificuldade nesse caminho? Entendeu? Porque a gente tem que entender o seguinte, quando você estava falando aqui, a pessoa quando é deficiente pensa que o caminho só é de pedir auxílio dos outros, né? Eu digo muito, sabe, você é deficiente, mas não é, a sua cabeça funciona, você, sabe, é um deficiente físico, mas não é deficiente mental, né? Exatamente. As pessoas às vezes confundem muito, né? Uma coisa com a outra, Uma coisa com a outra, né? Não tem nada disso. E acho que aí a sua importância... cabeça funciona, sua inteligência funciona, sua capacitação funciona, entendeu? E o que é que você encontrou pela frente? As dificuldades que você, as barreiras que você teve que você vencer? Ah, muitas, Mauro, muitas mesmo. Assim, eu acho que a primeira foi essa social de você romper esse modelo que as pessoas impregnam na cabeça de que o deficiente, ele é deficiente em tudo. E ao passo que a gente tem que descaracterizar isso. Então, foi um processo interior mesmo, porque eu não convivia com pessoas com deficiência, não fazia parte também da minha vida, né? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu pouco tive acesso de pessoas deficientes na minha vida, na escola, no prezinho, enfim. Até porque as pessoas eram segregadas naquela época, elas eram escondidas, né? Pela família, pela vergonha, enfim. E acho que oportunidades como essa, de um programa como esse, ou seja, ele como for, ele traz a possibilidade da gente trazer esse conceito e que as pessoas, e quem está em casa e está assistindo, de separar uma coisa da outra. Né? E que a limitação, ela está na cabeça da pessoa. Se ela acredita que ela não pode, ela de fato não vai poder. Se ela acredita que ela pode, ela vai conseguir. E isso é muito de mim também, sabe? Então eu sempre acreditei que eu era capaz de enfrentar e reconquistar as coisas. Mas teve momentos que eu quase desisti. E separar uma coisa da outra, feito você acabou de citar, é que você acabou sendo escritora. Isso. Escreveu as suas experiências, né, para passar as suas experiências para pessoas que podem ter os mesmos problemas que você tem e talvez tenham algum receio de enfrentar, né, a vida. Né? E é sobre isso, a gente vai fazer um rápido intervalo, Tatiana. E é sobre essa experiência que você fez, que você teve e que transmitiu ela através desses livros, que nós vamos conversar no próximo bloco. ...80 lojas. Nós estamos falando da segunda empresa hoje no ramo de moda masculina e moda jovem. Grupo Waldack. Quem seria o Grupo Waldack? Com 80 lojas espalhadas pelo nosso país. Aqui na cidade de São Paulo, com 60% dessa loja. Nós estamos falando de Crawford, onde nós estamos hoje aqui na Oscar Freire, passarela da Coqueluche de São Paulo. Sonho de consumo do nosso país. Há uma quadra atrás, no número 835, a segunda mobilização dos sindicatos comerciais de São Paulo, junto com os trabalhadores da Grupo Waldack, fazendo a Móvel Sibéria. E a terceira marca, Memove. Essas são as 80 lojas, segundo faturamento em moda masculina no país. Mas, infelizmente, as políticas e a prática por parte da direção do Grupo Waldack são as mesmas. Não paga hora extra em dezembro, ainda manipula o cartão de ponto. Assédio moral por parte da maioria dos gerentes, usando a advertência, a prerrogativa da advertência para oprimir o vendedor, os trabalhadores. Olha, se você não ficar depois do horário, vou te dar uma advertência, a terceira justa causa, que é ilegal. Desvio de função. E ainda ficamos sabendo aqui no local informação do trabalhador quem tinha. Não respeita a convenção na questão de não fornecimento do adiantamento salarial, que é garantia, força de lei, está na convenção, o sindicato conquistou. Vejam a política que a Grupo Waldack vem praticando. Então, vamos permanecer aqui firme e forte. Enquanto não aparecer ninguém na empresa, nós vamos continuar a direção da empresa. É o Sindicato Comercial de São Paulo, na rua, na defesa da categoria comerciária. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje nossa entrevistada é a psicóloga Tatiana Rolim.
Tatiana, né, é uma cadeirante que foi vítima da violência, né, da grande cidade, violência do trânsito, né, e acabou sendo atropelada, mas não perdeu para a vida, né? Ela foi à luta, hoje ela é uma profissional de sucesso, realizada, uma escritora, uma empresária, e está contando aqui para nós um pouco dessa sua experiência, né? A Tatiana tem dois livros que são livros onde ela relata a experiência própria de vida, né? O primeiro livro dela é este livro, que ela vai dizer onde você pode encontrar, né? Meu Andar sobre Rodas. Aqui a Tatiana relata a experiência dela de como, né, uma jovem atleta, modelo, com um sonho, né, de passarela, sonho de realizar grandes eventos, acabou tendo que reconstruir toda a sua vida, mas reconstruiu sua vida e reconstruiu com muito sucesso. O segundo livro da Tatiana, né, é onde ela relata que mesmo na condição de cadeirante, não atrapalhou em nada uma vida, sabe, social, profissional, você entendeu? Inclusive realizando um sonho de toda mulher, ser mãe, né? E ao ser mãe, Tatiana relatou também a experiência, né, no segundo livro, que é Maria de Rodas, né? É onde ela fala a experiência de ser mãe, de uma cadeirante ser mãe. Uma experiência muito bonita, que ela vai nos relatar um pouco e vai relatar através desse... Você que queira saber, adquirir esse livro, a Tatiana vai dizer onde é possível encontrar esse livro. Mas, Tatiana, me conta aqui, a gente estava conversando, que você, além dessa escritora, né, você tem uma empresa hoje onde você percebeu que nós temos o seguinte, no Brasil, né, a gente tinha falado do Brasil, tem um grande número de pessoas com deficiência. Uhum. É muito grande o número de pessoas com deficiência, mais de 15% da população brasileira é portadora de algum tipo de deficiência, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas que sejam portadoras de deficiência não sejam pessoas que possam estar inseridas no mercado de trabalho, produtiva, trabalhando, entendeu? E desenvolvimento, um trabalho que é como se fosse uma pessoa normal, né? Nós sabemos, inclusive, que no Brasil existe uma lei de cotas. Uhum. As empresas, quando têm um determinado número de funcionários, elas são obrigadas, né, a contratar pessoas com deficiência. Isso. Não é específico, não diz que tipo de deficiência, é algum tipo de deficiência. Agora, Tatiana, me responde uma coisa. Você que está nesse mercado, as empresas brasileiras, de um modo geral, estão preparadas para atender essa lei de cotas? Estão preparadas para ter nos seus quadros de funcionário pessoas com deficiência? Olha, Mauro, assim, acho que a lei veio desde 91, mas ela já é citada na Constituição Federal desde 88, então não é novidade, né? Então as empresas às vezes acabam entendendo isso como um certo espanto. Nossa, mas é uma lei nova de 91? Não. Se for parar e entender um pouquinho de Constituição, ela está desde 88 já citada, né, e vem lá trazendo algumas alterações, e aí aqui em 2000 começaram de fato as fiscalizações, as multas, enfim. Esse ano, agora em junho, esse próximo mês, julho, a gente faz 22 anos de lei de cotas, né, já com algum resultado significativo dentro das empresas, até os sindicatos fazendo algumas ações também. Mas, assim, existem pessoas qualificadas e o que eu quero colocar é que, assim, o meu trabalho ele é vinculado com a empresa que precisa desse candidato com deficiência e o candidato com deficiência que está procurando a empresa. Então, a minha intenção é exatamente isso. E até dentro dos sindicatos mesmo, as empresas tomarem conhecimento disso para a gente criar uma relação, uma parceria de aproximar isso e encerrar essa desculpa de que, às vezes, não encontra a pessoa com qualificação. Existem candidatos extremamente qualificados, mas que não conseguem oportunidades de emprego. Agora, me diga uma coisa, você falou da lei de cotas, né? Essa lei de cotas, todas as empresas, elas são obrigadas a cumprir essa lei de cotas ou existe aí um patamar a partir de quantos funcionários? Como é que funciona essa lei de cotas no mercado empresarial? Tá, ela é a partir de 100 funcionários. Então, se hoje o empresário tem 100 funcionários, ele já está sujeito a uma fiscalização, né? Primeiro existe aí uma conversa, uma notificação, né? Uma comunicação prévia do Ministério, da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego, para depois, efetivamente, eles cumprirem lá todos os protocolos até chegar à multa.
A ideia é que, de fato, nunca chegue a multa, né? Que haja aí negociações e que haja, de fato, a possibilidade de contratar essa pessoa com deficiência, para ele cumprir uma vaga de um profissional e não simplesmente cumprir um número de cota, porque senão ele vai estar só preenchendo um número, e não é isso a intenção, né? E eu faço esse trabalho, né, como consultora pela empresa TR Inclusão, que é do meu nome, Tatiana Rolim Inclusão, que juntou por todas essas ações que eu venho fazendo nesses últimos 15 anos de trabalho, para dar esse formato profissional, né, dessa prestação de serviço para as empresas, para que as empresas tenham, através de mim, essa referência também de que é possível. Até porque, Mauro, quando eu chego para atender um cliente, ele, às vezes, se ele não sabe, é difícil não saber, mas a maioria, né, já pesquisa lá no Google, mas quando ele já vê que eu tenho uma deficiência e que eu também sou capaz, ele sabe que, então, esse processo pode ser mais fácil, que os outros candidatos também podem conseguir essas mesmas oportunidades de igualdade. E o que precisa é a empresa, muitas vezes, flexibilizar isso. Então, trabalho com gestores, né? Você está aqui, você tem um cargo importante dentro dessa empresa, mas tem muitos que não têm o mínimo de conhecimento que você tem, né? E tem uma visão fechada, encerrada, e não permite a inclusão dentro da empresa. E quem perde é a empresa. Até a inclusão trabalha com determinados, por exemplo, né? Engenheiros, psicólogos, médicos. Até a inclusão tem alguma área que ela trabalha ou ela trabalha com inclusão de profissionais em todos os setores? De profissionais de todos os setores. Nós temos desde profissionais de TI, tem profissional da saúde, tem profissional de publicidade, marketing, telemarketing, a parte operacional. Nós temos de tudo, né? Porque pessoas com deficiência são pessoas. E sendo pessoas, elas estão num círculo em que elas podem se formar para todas as profissões. E eu coloco isso, Mauro, e faço questão de citar que, às vezes, o RH precisa entender que a possibilidade que eu tive de chegar até o mercado de trabalho e de educacional, principalmente, foi um processo certamente diferente de quem não tem deficiência. Eu gastava 3 horas para chegar da minha casa na faculdade, né? Eu pegava trem, metrô, ônibus, era de Franco da Rocha a Guarulhos, não tinha acesso, não tinha ônibus adaptado naquela época, era uma briga, você questionou aí no primeiro bloco as dificuldades. As dificuldades foram inúmeras. E agora, há pouco tempo atrás, um ano atrás eu fui entrar no ônibus, o motorista me proibiu de entrar por uma norma que só ele inventou. Né, que o cadeirante só pode andar no ônibus adaptado. Não existe isso. Então, as dificuldades, as barreiras sociais são muito maiores do que as barreiras arquitetônicas. Porque nós vivemos num país solidário, num país carismático, não é? Vamos aí sediar vários eventos aí esportivos. E eu tenho certeza que a gente vai dar conta dessa hospitalidade, né, dessa recepção, para quebrar um pouco dessas barreiras físicas que nós temos. Mas acontece que essa barreira cultural, às vezes, é o mais difícil. Ô, Tatiana, você me falou que o motorista, né, criou uma lei que só ele achou que existia, né? É. Deficiente, vamos falar deficiente físico. Uhum. Ele enfrenta dificuldade hoje de mobilidade nas calçadas, na rua, nos prédios. Como é que funciona hoje, entendeu? Será que a sociedade está mais aberta? A sociedade está compreendendo melhor essa questão do deficiente. Vamos tratar do deficiente físico. A sociedade, quando a gente fala na sociedade, entender a sociedade como sociedade civil, que é as pessoas. Acho que as pessoas, elas estão convivendo melhor. Então, isso está trazendo uma questão de uma cultura, inclusive, a melhor. Mas se a gente pensar na sociedade, gestão, poder público, ainda precisam ser feitas muitas coisas. Existem leis, existem uma série de coisas que precisam cair na prática. Eu estive agora em apoio com o sindicato, com o GT, na parada gay, e na chegada do evento eu caí numa poça d'água em plena Paulista, porque estava chovendo e a poça d'água estava cheia d'água. E assim, cadê o acesso? Cadê a barreira? Cadê ali, já que era um buraco? Aquilo tinha que estar fechado, não era só por mim. Uma mulher grávida poderia ter caído, um idoso poderia ter caído, você poderia ter caído, qualquer um caiu. Fui eu, né, com cadeira e tudo. Mas assim, falta esse olhar, com certeza. Então, acho que a sociedade está tendo um olhar inclusivo, acho que está ficando mais fácil de se conviver com isso, né? De respeitar a diversidade, de compreender que as pessoas são diferentes, sim. Existem pessoas homoafetivas, existem deficientes físicas, existem idosos, né? Crianças, enfim, afro. Então, assim, essa diversidade está sendo possível. Mas acho que ainda precisa acelerar nessas questões de políticas públicas, das empresas também acatarem a lei de cotas, né? Contratem a Triinclusão, vamos contratar. Nós vamos colocar aqui o e-mail, o endereço Por da favor. Terra Inclusão para você, empresário, que precisa de alguém, entendeu? Procura a Terra Inclusão. Mas eu queria falar o seguinte, você falou que a sociedade está mais aberta, eu dou um exemplo no prédio onde eu moro. Eu moro no bairro de Ipiranga, e eu tenho um amigo que ele teve um AVC. E ele ficou com dificuldade de mobilidade. Sim. E um dia ele foi na minha casa, né? E parou o carro na porta e
o prédio tem algumas escadinhas para ele subir, né, uns degraus. Quando ele chegou lá em cima, ele falou para mim, disse, olha, fala aí na tua administração que eles têm um corrimão, mas ele tem corrimão só de um lado. Então é preciso saber que as pessoas, entendeu? Deficiente não é só da perna de um lado, pode ser do outro. E ele falou para mim o seguinte, eu só comecei a perceber essas diferenças quando eu precisei usá-las. Claro, com entendeu? certeza. É. E eu quero até parabenizar a minha síndica lá, que não teve dúvida. Primeiro momento eu falei para ela e ela de imediato mandou instalar um corrimão no meio da subida do prédio. Parabéns para ela. Só pegar o gancho também, parabéns. Pois é, que sirva de exemplo para outros. Que sirva de exemplo para outros prédios também. Claro, com sabe? certeza. Porque às vezes a gente não percebe, a gente não e aqui também está de parabéns, né? porque tem a rampinha aqui para entrar no estúdio, pois é, né? claro. Né? Então, a gente que não usa, assim, entendeu? E não sabe que é necessidade, né? Pode ser que no prédio não tenha uma pessoa com deficiência, mas a pessoa que vem visitar, um amigo, um parente, né? Pode precisar. Eu estou dizendo isso que aconteceu no meu prédio, eu sou uma testemunha que aconteceu no meu prédio. Mas, Tatiana, eu queria que você falasse um pouco mais da TR Inclusão. Tá. Isso é muito importante, isso, entendeu? Algumas pessoas com problema de deficiências, entendeu? Podem procurar a TR Inclusão também? Com certeza, pode, porque o nosso trabalho, nós funcionamos, na verdade, como uma consultoria. Essa consultoria, na verdade, ela acaba tendo aí os ganchos de uma agência de emprego. Então, nós prestamos serviço para a empresa que precisa cumprir a cota e para o deficiente que precisa localizar essa empresa que está em busca dele, né? A gente faz esse casamento, esse namoro aí, né? Estamos vindo aí semana de junho, né? Então, a gente faz essa aproximação desse candidato. Então, na relação com a empresa, nós traçamos o perfil desse candidato. A empresa manda para a gente tudo o que ela quer do perfil desse candidato para a gente conseguir, dentro do nosso banco de dados, fazer esse recrutamento e enviar um candidato já selecionado, já avaliado, com o primeiro relatório para fazer a segunda etapa, que aí seria já junto com a empresa, com o gestor. Ou seja, nesse banco de dados da sua empresa, da empresa que você administra, eles têm funcionários para todo tipo de atividade que as empresas necessitam. Precisa, exatamente. De repente precisa de uma recepcionista bilíngue, nós temos, não é? E se não tem, nós temos fontes aonde a gente vai conseguir localizar esses profissionais. O que as empresas precisam, sobretudo, Mauro, é entender que existem pessoas qualificadas e quando elas existem, elas têm que serem aproveitadas e absorvidas pelo mercado. Eu, inclusive, me sinto muito motivada a ter assumido aí a postura de empresa, né, de ser uma empresária hoje, justamente porque eu sei que saindo do ambiente onde eu saí, eu trabalhei 10 anos numa área de rede de saúde, né, uma área importante de rede de saúde e reabilitação do Brasil, e eu tenho certeza que eu saindo de lá, eu não ia conseguir um emprego numa empresa. Há quanto tempo sua empresa está operando? Operar 2 anos, Há né? 2 Eu já anos. vinha fazendo esse trabalho de consultoria, eventualmente, porque eu trabalhava também na Delegacia da Mulher, então eu fazia o atendimento clínico de pacientes de reabilitação e atendimento na Delegacia da Mulher, que é um próximo trabalho que eu quero fazer, e eu sei que dentro do sindicato tem uma pasta importante dessa questão da mulher, de gênero e violência, e é um índice muito grande de violência da mulher com deficiência também, Mauro, isso é assustador. Olha, infelizmente, o papo está muito bom, mas o programa chegou ao fim. Essa violência contra a mulher deficiente, isso é um tema muito importante. Podemos que eu tratar. vou convidar a Tatiana para voltar aqui ao programa para falar sobre isso. Muito bom. Eu agradeço a sua audiência, agradeço o seu prestígio e até o nosso próximo programa.